Muy buenas tardes, Muito boa tarde, amados amigos y hermanos presentes amados amigos e irmãos presentes e aqueles que estão en diferentes países, nos diferentes países, ministros ministros y sus congregaciones, e suas congregações, alabando a Dios, louvando a Deus, glorificando a Dios glorificando a Deus en este día neste dia, domingo, domingo, día dia de los padres, dos pais, a los cuales aos quais extiendo eu estendo mis felicitaciones. meus parabéns. Que Dios los bendiga Que en este Deus os abençoe domingo, día neste de los domingo, padres, dia dos pais, y les use grandemente e os en su use obra grandemente na sua obra este tiempo, neste tempo final, y les prospere e os espiritualmente prospere espiritualmente e materialmente en este día neste dia final en que vivimos. em que vivemos. En el nombre del No Señor nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoy al conmemorar el Día de los Padres, Hoje, ao comemorar o Dia dos Pais, ou o Dia do Pai, recordamos nuestro recordamos o nosso Pai Celestial, el cual dice la Escritura que diz na Escritura que un padre de familia que um pai de família hizo una gran fiesta fez uma grande festa a su hijo. para o seu filho. Nuestro Padre Celestial Nosso Pai Celestial, para todos sus hijos tiene también para todos os seus filhos, una gran também fiesta tem uma grande festa chamada o cena a Festa de las ou bodas, Ceia das Bodas do Cordeiro, donde pronto yo voy a estar onde breve estarei presente. y que más, E quem mais? cada uno, Cada um de vocês também, porque porque esa es una fiesta de bodas esta é uma festa de para la bodas iglesia novia para a del Igreja Noiva do Senhor, Jesucristo, Jesus Cristo, la cual en este tiempo a final qual, neste tempo final, subida a la etapa o edad de é piedra angular a subida ou etapa para da era da pedra angular para receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. así es que todos los padres Assim que todos os pais, que así como Dios nuestro Padre Celestial tiene muchos hijos, que assim como nosso Pai Celestial tem muitos se filhos, reproduce Dios Deus se reproduz por medio de Cristo en el Espíritu Santo através de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja em filhos e filhas. los padres Assim terrenales, também os pais terrenos, por medio de sus através da se sua reproducen esposa, se reproduzem en hijos em e hijas. filhos e filhas. Así es que reitero mis felicitaciones Assim que eu reitero minhas felicitações, meus parabéns a todos os pais presentes e aqueles en diferentes países. que estão nos diferentes países. Para hoy tenemos un corto video Para hoje temos um curto vídeo con testimonio de diferentes pastores com testemunho de diferentes pastores, empresários y académicos e acadêmicos de Colombia, da Colômbia, los cuales forman parte de os miles quais de fazem voluntarios parte que de respaldan milhares de voluntários la que construcción respaldam a de la construção carpa. da grande carpa catedral. Más de 300 iglesias cristianas en Colombia Mais de 300 igrejas sumaron al cristãs apoyo de la construcción se uniram ao apoio à construção que está sendo realizado em Cayey, Porto Rico, adiante con este com documental, este documentário, com este video. vídeo. Y dentro de algunos minutos E estaré dentro de alguns minutos estarei novamente con ustedes. com vocês. Desde Colombia les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les compartimos con alegría y entusiasmo que estamos trabajando unánimes en pro de la construcción de la Gran Carpa Catedral. En nuestro país, en donde cerca de 300 congregaciones, todas ellas autónomas,
y cada una aportando en forma independiente, miles de personas creemos y nos identificamos profundamente con el cumplimiento de esta visión profetizada por el reverendo William Marion Branham. Somos testigos y hemos visto cómo a lo largo y ancho de nuestro territorio, creyentes de todas las edades, de diferentes oficios y profesiones, todos con una misma fe, oramos y participamos activamente para la materialización de esta profecía. Permanentemente se realizan en todas estas congregaciones cientos de actividades como bazares, ventas de comida, en donde todos los que creemos en este proyecto lo respaldamos. Así como empresario que estoy contribuyendo para este propósito, a continuación dan testimonio tan solo algunos pastores de nuestro país. Mi nombre es Alejandro Sarria, soy ingeniero mecánico y pastor de la iglesia cristiana La Edad de Oro. Con mi empresa Astroservicios Limitada y junto a la iglesia aportamos para la construcción de la gran carpa catedral en Calley, Puerto Rico. Mi nombre es Jairo Galindo, soy empresario. Con los centros de entrenamiento físico apoyamos, mi familia y yo, a la construcción de la gran carpa catedral. Hace más de 20 años conocimos las conferencias del reverendo William Marion Branham, líder y guía espiritual que dejó como legado a toda la humanidad la visión de la gran carpa catedral. Sueño y profecía que compartimos con miles de personas alrededor del mundo. Por esa razón, con fe, por convicción, voluntariamente y de todo corazón, trabajamos día a día, contribuyendo con nuestros esfuerzos profesionales a la materialización de esa visión. Me desempeño como tecnólogo ambiental, haciendo que las empresas cumplan normativamente frente a la Secretaría Distrital de Ambiente en todo lo concerniente a vertimientos, de lo cual devengo un salario del cual aporto voluntariamente al cumplimiento de la gran carpa catedral. Así que nosotros creemos firmemente en esta visión y que se está materializando en Puerto Rico, por lo cual ministros y congregaciones de nuestra zona, de una manera totalmente voluntaria, colaboramos usando todas las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Contamos con empresarios de ladrilleras encargadas de la fabricación de ladrillo y faroles para la construcción de viviendas. También criaderos de peces como la trucha en Ginebra, municipio del Valle, vendida en diferentes ciudades del país, ferreterías, locales de venta de materiales para la construcción, empresas empacadoras y distribuidoras de aliños y empresas que protegen el medio ambiente con nuevas tecnologías para el desecho de residuos hospitalarios. Esperamos seguir trabajando en esta gran visión junto a todos los pastores y sus congregaciones de esta región. Quiero presentarles un grupo de empresarios, los cuales asisten a nuestra iglesia, que con cada uno de sus negocios apoyan este gran proyecto de la gran carpa catedral. El primero es Julio Biafara, diseñador gráfico que tiene su propia empresa de publicidad e impresión de grandes formatos en plotter. William Pasos es un impresor, trabaja en su propio negocio y cuenta con varias máquinas que le dan una alta producción por minuto. Don Ignacio Ávila tiene su propia empresa de charcutería y suministra las más deliciosas carnes procesadas para todo tipo de eventos y reuniones sociales. Rodrigo Contreras es técnico profesional en redes eléctricas, tiene su propia empresa con la que firma contratos con grandes compañías en el país. Joel Rodríguez, un joven empresario que cuenta con su propia distribuidora de plástico, exportando vinipel a Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Este es un pequeño grupo de empresarios quienes asisten a nuestra congregación, donde somos más de 200 personas que cada vez que nos reunimos traemos nuestros aportes de forma voluntaria para la gran carpa catedral en Puerto Rico. Cuando me di cuenta de la magnitud económica que conlleva este tipo de proyectos y decidí como individuo y como pastor contribuir más ampliamente, lo primero que me di cuenta es que necesitaba hacer algo extra, que lo que estaba haciendo no era suficiente. Entonces,
en compañía de mi esposa incursionamos dentro de lo que son la industria de las redes de mercadeo y Dios nos permitió en poco tiempo lograr establecer una organización desde Chile hasta México, Estados Unidos, Europa e involucrar muchos amigos y muchos pastores con sus congregaciones en este mismo sentir y en este proceso de un cambio empresarial. Muchos de ellos hoy, además de contribuir a través de los beneficios que le dan las redes de mercadeo, han logrado colocar otros negocios, establecer nuevas industrias para seguir aportando cada día de una manera más significativa. La gran carpa o catedral gigante que vio en visión el reverendo William Marion Branham se tiene que cumplir, como todas sus visiones. Y nosotros por fe oramos a Dios y nos unimos trabajando en el eje cafetero para que se construya este lugar. Soy José William Castro, soy empresario en transporte y en el sector inmobiliario con la compañía Castro Rosero en la ciudad de Manizales. Junto con toda mi familia y de todo corazón, hacemos aportes de una manera voluntaria en pro de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico. Soy Gildardo López Montoya, pastor en la ciudad de Armenia, propietario de un negocio de distribución de vitrinas a nivel nacional. De las ganancias de mi negocio doy mis aportes voluntarios al proyecto de construcción La Gran Carpa Catedral de Puerto Rico. En esta región somos un grupo de 14 pastores con sus congregaciones y estamos unidos trabajando y desarrollando diferentes actividades económicas que nos permiten contribuir ampliamente. Yo me desempeño aquí como diseñador de calzado, trabajo para alrededor de unas 100 fábricas de calzado y a las cuales venden a nivel nacional y exportan a nivel internacional. Y también con este trabajo que yo hago aquí en mi casa, trabajo para la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico. Mi nombre es Jairo Ramírez Valcárcel, soy empresario aquí de lubricantes en Bucaramanga, Colombia. Procesamos aceite de acuerdo a la necesidad de su industria. Con este negocio y las utilidades que nos da este negocio apoyamos el proyecto de la Gran Carpa Catedral porque creemos que este proyecto es una bendición para la familia humana. En nuestra región Caribe somos 45 pastores que junto a nuestras congregaciones apoyamos decididamente la construcción de la Carpa Catedral. Los recursos que estamos aportando provienen de múltiples negocios que desarrollan los miembros de nuestras iglesias. Tales como depósitos de compra y venta, chatarrería, empresas productoras y distribuidoras de panes especiales y almacenes de distribución mayorista de artesanías nacionales. Mi nombre es Erwin Jiménez y mi compañero Renzo Valdés. Y nosotros desde aquí, de la refinería de Cartagena, Colombia, apoyamos el gran proyecto de la Gran Carpa Catedral. Somos totalmente conscientes que esta obra es un proyecto que beneficiará a toda la humanidad. Por eso lo seguiremos respaldando hasta su culminación, unidos al clamor de una nación. De todo corazón decimos: hemos visto Nós vimos como en los diferentes países como que nos diferentes países, ministros y sus iglesias ministros e igrejas estão respaldando o projeto da construção da Grande Carpa Catedral em Cayey, Porto Rico, aqui em Cayey, e continuarão respaldando o projeto da Grande Carpa Catedral e demais projetos que a Grande Carpa Catedral tiver. Eu estendo no nome da Grande Carpa Catedral Corporation o apreço e agradecimento
a todos os ministros e congregações dos diferentes países pelo respaldo e apoio que estão dando à construção da grande carpa catedral, um templo para o Deus Criador dos céus e da terra. Que Deus os abençoe a todos vocês nos diferentes países e vocês aqui presentes pelo que estão fazendo para Deus. E os use grandemente na sua obra e os prospere espiritualmente e materialmente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos ler em São João, capítulo 7. Versos 37 versículo 37 ao 39 e diz: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso tema para esta ocasião é a fonte que dá água para a vida eterna. Podem sentar, queiram ter a bondade. Todos os seres humanos desejam viver eternamente. No tempo de Adão e Eva, até os tempos de Noé, e depois um pouquinho mais adiante também, as pessoas viviam mais de 500 anos. Matusalém viveu 969 anos. Nós encontramos também Adão, que viveu uma quantidade de anos muito grande. Vamos ver aqui no capítulo 5 de Gênesis. No versículo 5 em diante diz: Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias
que Adão viveu 930 anos. 930 anos e morreu. 930 anos 930 anos vivió Adán. Adão viveu. Ahora, para vivir, aunque sea 100 años, Agora, para viver, mesmo que sejam 100 anos, es bastante dificultoso. é bem difícil. Cuando la persona llega a 100 años, llega Quando a pessoa chega aos 100 anos, algunas veces chega algumas vezes ayudándose con un bastón. se ajudando com um bastão, com uma bengala. O sea, esto muestra Ou seja, isto mostra que Dios le acortó que Deus encurtou o tempo do ser humano. y E outro, que en el tiempo de Adán que no tempo de Adão hasta Noé, até Noé, la vida del ser humano a vida do ser humano estaba menos contaminada. estava menos contaminada. O sea que la sangre Ou seja, que o sangue estaba más pura. estava mais puro. Lo más importante para el ser humano no es O mais importante para o ser humano não é viver muitos anos nestes corpos terrenos mortais. É la vida eterna, a vida eterna, la cual se obtiene únicamente a través que se obtém unicamente através de Jesus Cristo, recibiéndolo como recebendo como único e suficiente Salvador. y así tener la fe E assim ter a fé e esperança de que vivirá eternamente con Cristo, de que viverá eternamente com Cristo em seu reino. Cristo como Salvador y ser bautizado Receber Cristo como Salvador e ser batizado em água em seu nome, e Cristo batizá-lo com o Espírito Santo, a pessoa entrou ao reino de Deus e tem vida eterna. y aunque aparentemente no la E tenga mesmo porque su que cuerpo aparentemente não tenha, porque o seu corpo físico envelhece e morre, sim, tem vida eterna. A sua alma tiene vida eterna espiritual, tem vida eterna espiritual, e na segunda vinda de Cristo resucitará si murió ressuscitará se morreu fisicamente, ressuscitará em um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado de Jesucristo, de Jesus Cristo. los que estén vivos E aqueles que estiverem vivos, crentes em Cristo, en la etapa correspondiente na etapa correspondente ao programa divino, para este tempo final, serán transformados. serão transformados. E todos, Jóvenes, jovens, estaremos aquí en la tierra estaremos aqui na terra por um tempo de 30 a 40 dias, Cristo luego de como Cristo, depois de ressuscitado, esteve uns 40 dias com seus discípulos, e também los santos del Antiguo os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram com Cristo estiveram na terra em corpos ressuscitados e jovens, aparecendo a muitos dos seus familiares, e depois Cristo con ellos Cristo com eles fue arrebatado al cielo. foi arrebatado aos céus. Este foi o arrebatamento ou rapto dos santos do Antigo Testamento, com Cristo llevándolos levando-os al cielo. ao céu. E Para el día postrero para o último dia habrá haverá outra ressurreição, outra ressurreição, uma ressurreição dos santos do Novo Pacto, do Novo Testamento, ressurreição dos crentes em Cristo que morreram fisicamente, e uma transformação dos crentes em Cristo que estarão vivos neste momento, onde verão santos ressuscitados e serão transformados os crentes em Cristo, e
depois de uma temporada de 30 a 40 dias aqui na terra, seremos arrebatados aos céus em carros de fogo, como foi com o profeta Elias. E iremos à ceia das bodas do Cordeiro, na festa mais importante que tenha sido realizado no céu. Por isso diz Apocalipse, capítulo 19, versículo 9 ao 10, que são bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, os crentes em Cristo, que serão arrebatados, raptados ao céu, nesses dias, últimos dias de estadia na terra, todos serão jovens. Porque quando ressuscitarem os mortos crentes em Cristo, ressuscitarão em corpos jovens, imortais, eternos, glorificados. E nós que estivermos vivos seremos transformados, e então seremos jovens, representando todos de 18 a 21 anos de idade, como Jesus Cristo, que está tão jovem como quando subiu ao céu. Assim serão os crentes em Cristo que serão arrebatados aos céus, raptados no último dia. Lembrem que é para o último dia que Cristo disse que para os crentes nele, Ele os ressuscitará no último dia. São João capítulo 6, versículo 39 ao 58. São promessas divinas para o último dia no qual já entramos, mas não sabemos em que ano do último dia. Lembrem que o último dia é o último milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E Salmo 90, versículo 4. Quando Cristo ressuscitar os mortos crentes nele em corpos jovens, glorificados e eternos, e transforme os crentes que estiverem vivos neste tempo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará composta por jovens, jovens com corpos eternos, corpos glorificados e cheios do poder de Deus. E, consequentemente, essa será a maior manifestação de Deus neste planeta Terra, no meio da sua igreja e com sua igreja. Serão as pessoas que tomaram da fonte da água da vida eterna. Cristo, ao dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba, se referindo à água, o Espírito Santo que correria pelo seu ventre como um rio, rios de água viva correrão pelo seu interior. Nos mostra que Ele é a fonte da água da vida eterna. Por isso, também quando falou para a mulher samaritana, no capítulo 4, no versículo 10 em diante de São João diz:
Respondeu-lhe Jesus. Sí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber? tú le pedirías Tu lhe pedirias, y él te daría e ele te daria agua viva. água viva. Recuerden Lembrem que el agua viva es que a água viva é la que brota a que brota tierra da terra a través de los ojos de agua através y das fontes de no se água necesita e una máquina não é necessário uma máquina ou uma bomba para tirar essa água, porque ela sai, ela brota. a esa agua viva A essa água viva, en tipo y figura em es tipo e figura, que se refiere é a que Cristo se refere tomando tomando el tipo y o tipo e figura figura manantial de um manancial do qual brota água. E isso tipifica esse manancial a Cristo, e a água tipifica o Espírito Santo que ele daria ao crente. La mujer le dijo, Disse-lhe a mulher, Senhor, no tienes tu con não qué tens sacarla, com que tirá-la, y el e o poço es hondo, é fundo. de donde Onde pues tens tienes el a água viva? el agua viva. Onde tens água viva? Pues tienes el agua viva. ¿Acaso eres tú És mayor tu que maior nuestro do que o padre nosso Jacob, pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus, cualquiera que bebiere todo aquele que beber desta água volverá a tener sed, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. sino Deveras, que en él, sino que el agua que deveras, a água que eu lhe der, será en él una fuente se de fará agua nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Desta água es que habla Apocalipsis é que Apocalipse fala, capítulo 21, capítulo 21, verso 6, donde dice, y me dijo, no versículo 6, onde "Escrito diz: está, yo soy el alfa y el omega, Disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. hay una fuente de agua de vida, Existe uma fonte de água de vida, y es Cristo e é Cristo el que tiene quem tem la exclusividad de la vida eterna a para exclusividade da vida eterna darle vida eterna para dar vida eterna à pessoa ao dar el agua a água del Espíritu Santo. do Espírito Santo. En el capítulo 22, No capítulo él 22, dice, viram que ele disse, el verso 6 que leímos dice del capítulo versículo 21, 6 do capítulo 21 que "Al que lemos: tuviere sed, yo le daré A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. ¿Quién es el que da de la fuente Quem del é agua aquele de que vida? dá da fonte da água da vida? O próprio Cristo, El cual había dicho en San que Juan, capítulo tinha dito em São João capítulo 7, versículo 37 ao 39, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Esto dijo del Espíritu Santo, Isso ele que dizia do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Y en el capítulo 22, E no capítulo 22, verso 16, versículo 16 ao 17 diz, de Apocalipsis capítulo 22, de verso Apocalipse 16, capítulo 22, versículo 16 ao 17,
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, que por quanto o ser humano tem o livre-arbítrio, Cristo, através do seu Espírito, em cada etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo e desde a sua Igreja, dá a oportunidade às pessoas que tomem da fonte da água da vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, que dará a água do Espírito Santo e produzirá na pessoa o novo nascimento. Não há outra forma para obter a vida eterna, somente através de Cristo, porque não há outro nome dado aos homens em que podemos ser salvos. E se não há outro nome, então cada pessoa precisa receber Cristo como Salvador, vir a Cristo, a fonte de água de vida eterna, para que Cristo lhe outorgue vida eterna. O texto bíblico que eu citei que diz: e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Se não há outro nome, então todo ser humano que quiser viver eternamente tem a oportunidade de receber Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque não existe outro nome, não há outro nome no qual podemos ser salvos. Todos desejamos a salvação e vida eterna, pois ninguém deseja, depois de ter vivido nestes corpos mortais, deixar de existir em espírito e alma, pelo qual Deus deu a oportunidade para a raça humana, através de Jesus Cristo, através do livre-arbítrio que tem a pessoa, escolher a fonte da água da vida, tomando dela, ao receber Cristo como Salvador e ser batizado em água em seu nome, e Cristo batizá-lo com o Espírito Santo e fogo, e produzir na pessoa o novo nascimento. Assim nasce no reino de Deus, no reino de Cristo. E assim garantiu seu futuro eterno na vida eterna com Cristo em seu reino eterno. Essa oportunidade que a pessoa tem é enquanto vive nessa terra. Depois que a pessoa morre, já a oportunidade se acabou para a pessoa. No Antigo Testamento nós encontramos que o povo hebreu, depois de sair do Egito, quando esteve lá no Sinai,
Refidim nesse território de Refidim, tuvo sed teve sede y e clamaram a Moisés. a Moisés. Fueron a pedirle a Moisés, Foram pedir a Moisés, exigir a Moisés água, pues estaban pensando en regresar hacia Egipto. pois eles estavam pensando em voltar para o Egito. E Dios le dijo a Moisés Deus disse a que Moisés fuera a la roca, a la piña, que fosse até a rocha, até a pedra, e com sua vara ferisse a rocha, a penha, e a rocha daria água para o povo. así hizo Moisés, Assim fez Moisés. y la peña se abrió E a rocha se abriu y dio aguas e para el deu pueblo. águas para o povo. Luego, en otra ocasión, Depois, em outra ocasião, allá en Cádiz Barnea, lá em Cádiz Barnea, el pueblo tuvo sed de nuevo o povo teve sede y le novamente exigió a e Moisés exigiu a Moisés agua, água, pero en forma grosera, en forma mas em forma grosseira, inadecuada. em forma inadequada. Hubo ocasiones en que Moisés decía, Houve ocasiões em "De que aquí a Moisés poco el pueblo dizia: me va a apedrear". daqui a pouco o povo vai me apedrejar. Dios le dice a Moisés Deus disse a Moisés que fuera la roca, otra roca que había allá, que fosse a outra rocha que havia ali, que fosse até a rocha, e falasse à rocha. roca daría agua para E el a pueblo. rocha daria água para o povo. Eran alrededor de 12 millones. Eram ao redor de 2 milhões de pessoas. E Moisés ya se había cansado del pueblo. já estava cansado do povo. E Va a la roca, lleva su vara con la cual vai había até a rocha, leva a sua vara com a qual tinha ferido a primeira rocha, que representa a primeira vinda de Cristo. E herir la roca representa ferir a rocha representa a crucificação de Cristo na cruz do Calvário, onde ele foi ferido para poder dar água ao povo, salvación de vida eterna, dar salvação e vida eterna, dar o Espírito a Santo los creyentes en él, aos crentes nele, lo cual hizo que luego el día fez de Pentecostés. em seguida no dia de Pentecostes. Pero ya para la segunda roca, Mas já para a segunda rocha, por cuanto la primera había sido porquanto a primeira tinha sido ferida, herida, lo que tenía era que a hablarle segunda, a la roca, o que tinha era falar para a rocha, la cual representa a Cristo. a qual representa Cristo. Luego de la crucifixión de Cristo, Depois da crucificação de hay Cristo, que hablarle a Cristo en la roca, o que é necessário é falar a rocha a Cristo para que nos dê o seu Espírito, a água de seu Espírito, produzca el nuevo nacimiento en la e persona, produza um novo nascimento na pessoa, y para que nos dé e para que nos dê las bendiciones todas as bênçãos están que estão en la herencia na herança de los hijos e hijas de Dios, dos filhos e filhas de Deus, porque são os crentes em Cristo herdeiros de Dios y coherederos de Deus con e Cristo, co-herdeiros com Señor Cristo, nuestro. nosso Senhor. Recuerden que Cristo dijo, todo el que pidáis al Lembrem Padre que en mi nombre, Cristo disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. o sea, Ou seja, que no se requiere que não é necessário otra crucifixión de Cristo, outra crucificação de Cristo, solo hablarle a somente falar, pedir a Él Ele, dará. e Ele dará. Moisés, hiriendo la ferindo a rocha, la otra roca, la a outra rocha, la de Cádiz Barnea, a de Cádiz Barnea, tipificando foi tipificando uma nova crucificação. y no se requiere E não é necessário uma nova crucificação para que Cristo nos dê el agua a água para el tiempo final. para o tempo final. Fazer
alterando a forma em que Deus disse que fizesse para dar água ao povo, custou a Moisés não entrar à terra prometida, ele e seu irmão Arão. E depois, Moisés, quando sobe ao monte, para Deus mostrar toda a terra que daria a Israel, a terra prometida de Canaã, Moisés disse: me deixes passar a terra. E Deus disse: não me fale mais deste assunto. Já Deus tinha dito que não passaria para a terra prometida, porquanto não honrou, não glorificou a Deus ali, diante do povo, quando Deus disse que falasse à rocha, e a rocha daria água. Mas Josué foi o sucessor de Moisés, que passou o povo à terra prometida. Não se pode brincar com Deus. Portanto, à rocha pedimos e Ele nos dá. Não é necessário ferir a rocha, falando em forma incorreta, em uma forma grosseira, ou dizendo: se não me deres tal coisa, me afasto de ti. Isso é uma malcriação muito grande diante de Deus, de toda pessoa que pensar ou falar nesta forma. Agora vejamos o que diz São Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 ao 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, el pueblo hebreo, diz: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, ou seja, o povo hebreu, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, ou seja, embaixo da coluna de fogo. De dia era uma nuvem que os protegia do sol, e de noite uma coluna de luz que os guiava pelo caminho. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, ou seja, o mar vermelho. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos eles comeram da mesma comida espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo, o anjo do pacto, os acompanhava naquela coluna de fogo de noite, e de dia aquela nuvem que os protegia do sol. Era Cristo o anjo do pacto, que havia aparecido a Moisés naquela chama de fogo, numa árvore, numa sarça que ardia, que queimava e não se consumia. E quando Moisés se aproxima no capítulo 3 de Êxodo para ver esta visão,
desde el árbol, desde la nube, Desde esa luz salen las palabras. Desde essa luz saem as palavras: Moisés, Moisés, Moisés. Moisés. Le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar Disse: en donde estás tire as sandálias de teus pés, pois o lugar em que pisas é santo. E diz: eu sou el Dios de tu padre, o Deus de teu pai, o sea, el Dios de Abraham, ou seja, o Deus de Anrão, y el Dios de Abraham, e o Deus de Abraão, de Isaac de Isaque y de Jacob. e de Jacó. Ou seja, allí estaba Dios. que ali estava Deus. La Biblia dice que el ángel del A pacto Bíblia le disse apareció, que el o ángel anjo do apareció, pacto, el ángel o anjo de do Jehová. pacto lhe apareceu, o anjo do Senhor. Luego le dice, yo soy el E Dios de Abraham, de Isaac y depois de disse: Jacob. eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É que o anjo Es Cristo en su cuerpo é angelical. Cristo em seu corpo angelical. E Dios estaba en su cuerpo angelical. Deus estava em seu corpo angelical ali. Y luego Dios, cuando E em quiso seguida estar Deus, entre los seres quando humanos, quis estar entre os seres humanos, en un cuerpo como el de nosotros, em um un corpo cuerpo como de carne o y nosso, um hueso, corpo de carne e ossos, creó en el vientre de la Virgen María criou no ventre da Virgem Maria una célula de uma sangre, célula de sangue la cual se multiplicó célula que sobre se célula, multiplicou célula sobre y se célula formó así el e cuerpo formou-se assim o corpo de Jesús. de Jesus. Fue Dios, Foi Deus, por medio de su espíritu, através do seu Espírito, quem criou en el vientre de María no ventre de Maria esa vida. essa vida. Por eso dice que Por isso disse que el Espíritu Santo haría o sombra Espírito Santo faria sombra María. sobre Maria. Le dijo el ángel Gabriel Disse o anjo Gabriel María, para a Virgem Maria, Lucas, capítulo em São Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 36. el cuerpo físico de O Jesús corpo físico de Jesus es el velo de carne, é o véu de carne, el templo humano de Dios. o templo humano de Deus. Es, por consiguiente, É, consequentemente, la semejanza física a de Dios. semelhança física Por de eso Deus. Cristo decía en Por isso Cristo dizia no capítulo 14 de San Juan, de São "El que João: me ha visto a mí, quem me ha visto viu, al Padre." viu o Pai. Estaba viendo al Padre en su Estava cuerpo vendo o Pai em seu corpo humano humano en medio de Israel. no meio de Israel. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo, A Escritura diz reconciliando consigo que mismo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. También dice Cristo Também disse Cristo que el Hijo no puede hacer nada de sí que o mismo, Filho sino não pode fazer nada de si próprio, que ve se hacer al Padre. a O não sea, ser o que primero, vê o Pai fazer, ou seja, que primeiro Dios le mostraba la visión Deus mostrava a visão de lo que Dios haría. do que Deus faria. Entonces Jesucristo E então Jesus Cristo haría faria lo que vio. o que viu. O sea, Dios, a través de Ou Jesucristo, seja, a través Deus através de Jesus Cristo, através do véu de carne, falaria esa palabra creadora, essa palavra criadora el e milagro o ocurriría. milagre aconteceria. Por eso también Cristo decía, Por isso também Cristo dizia: el Padre que mora en mí, o Pai que habita em Él mim, hace las obras. Ele faz as obras. Era Dios obrando por medio Era Deus atuando de su vida de através carne, do seu véu de llamado carne, Jesús. chamado Jesus. Dios por medio de su Espíritu Deus, através de seu Espírito, atuando através do seu véu de carne. así como nosotros Assim como nós trabalhamos, obramos atuamos através de nosso corpo físico, pero el que está obrando es mas aquele alma que viviente, está atuando é você que é alma vivente, através do seu Espírito, manifestándose se manifestando en su cuerpo de no carne. seu corpo de carne,
Por isso é que quando sai da pessoa, o espírito e a alma da pessoa saem do corpo físico, o corpo físico já não pode fazer mais nada. Ou seja, que o corpo sem espírito está morto. Você já pode dizer: tome este copo de água, e ele não pode tomar. Por quê? Porque era a alma, através do espírito da pessoa que operava, atuava através do corpo físico. Assim também encontramos a forma de Deus operar, de Deus atuar através do corpo físico de Deus, que é o corpo que chamamos Jesus Cristo. Essa é a semelhança física de Deus, o corpo físico de Deus que já está glorificado. E assim também nossos corpos físicos serão também glorificados, transformados e serão a semelhança física do corpo físico que Deus tem, que está glorificado e está tão jovem como quando subiu ao céu. No dia que foi levado, no dia que foi levado para estar no trono de Deus, sentado à destra de Deus, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Estamos muito perto de nossa transformação. Estamos muito perto da festa no céu chamada a ceia das bodas do Cordeiro, para todos aqueles que tomaram da água da vida eterna no tempo que lhes correspondeu viver. O apóstolo Paulo disse que a rocha que o seguia disse que era Cristo. Cristo, o anjo do pacto. Cristo no seu corpo espiritual. Cristo no seu corpo teofânico, no seu corpo angelical, que é chamado o anjo do Senhor ou anjo do pacto. Por isso é que numa ocasião em São João capítulo 8, versículos 56 ao 58, Cristo disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, o viu e se alegrou. Então disseram-lhes os judeus: ainda não tendes 50 anos, e dizes que viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou. Porque ele podia dizer que antes que Abraão nascesse, ele era? Porque Jesus Cristo, no seu corpo angelical, é o anjo do pacto. E sendo o anjo do pacto Jesus Cristo, é o mesmo que aparecia a Abraão e o mesmo que aparecia também a Moisés e o mesmo que aparecia a Adão também e o mesmo que criou os céus e a terra.
Ou seja, Deus através de seu anjo, o anjo do pacto, o corpo angelical ou teofânico de Deus. Deus criou através de seu corpo angelical os céus e a terra. Em Êxodo capítulo 23, versículo 20 em diante, diz: Eu envio o meu anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Onde está o nome de Deus? No seu anjo, o anjo do pacto. O corpo angelical de Deus que é chamado também o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, que voz? A voz do anjo, através do qual Deus estava velado e se revelava através desse corpo angelical, chamado o Espírito Santo ou anjo do Senhor. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vimos que Jesus Cristo, no seu corpo angelical, é o anjo do pacto, o Espírito Santo, que deu ao povo hebreu, no Monte Sinai, o pacto, deu as leis em duas pedras, deu a lei em duas pedras e estabeleceu o pacto. E tudo isto ele fez através do seu Espírito, anjo do pacto, usando o profeta Moisés. E por isso, em seguida, em São Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29, na última ceia de Jesus com os seus discípulos, Jesus tomando o pão e dando graças ao Pai, partindo o pão, em seguida distribui aos seus discípulos e diz: comei dele todos. Diz, pois isto é o meu corpo. Ou seja, o pão representando o corpo do Senhor. Então, tomando o cálice de vinho, e tomando o cálice de vinho, então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Agora, há um novo pacto, e está o sangue do novo pacto para a remissão dos pecados de todos aqueles que receberam Cristo como único e suficiente Salvador e têm os seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, que a pessoa que receberia Cristo como seu Salvador está no céu escrito desde antes da fundação do mundo. Estas são as ovelhas do Pai que são dadas a Cristo, para que as busque e lhes dê vida eterna.
como creyentes en Cristo. Estes somos como os crentes em Cristo. Por Por isso, todas as promessas que Cristo fez para os crentes nele, suas ovelhas, as que correspondem a cada era, ele as cumpriu. E aquelas que correspondem a este tempo final, que são as maiores, as cumprirá também. Estamos vivendo no tempo, no maior tempo de todos os tempos, pelo qual o reverendo William Branham disse: olhe para cima, a era que vem. E fala de era da era da pedra angular. Ou seja, que estava identificado o nosso tempo na página 37, parágrafo 311, diz: já ao final deste parágrafo diz: agora olhe a era que vem agora, para cima, para a pedra angular. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor. O chamado deste tempo final é para cima. É para cima na era de pedra angular, onde Cristo convoca todos aqueles que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. É importante saber essas coisas. E, sobretudo, no continente americano. Porque vejam o que disse o reverendo William Branham. Página 69, parágrafo 593. Virá uma luz. Lembrem que Cristo é a luz do mundo. Virá uma luz. Se levantará. Onde virá? Lá em Jerusalém? Não. Não, Senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? No oeste. Ou seja, o continente americano, ao qual pertence a América do Norte, a América Central, o Caribe e a América do Sul. A América Latina. E para o que virá essa luz? Lembrem que a luz é e vem quando a palavra prometida é vivificada, trazida ao cumprimento. Essa é a luz da era quando a vem. O cumprimento da promessa de Deus. Essa é a luz para o povo. Eles, ou seja, no leste, Israel, eles tiveram o seu dia e o rejeitaram.
Mas a luz da tarde se levantará no oeste para quê? Para brilhar sobre a palavra. Que? Para amadurecer o fruto, trazer para frente a árvore noiva, com os mesmos sinais e maravilhas e frutos que eles tinham no princípio. É neste tempo final onde os crentes em Cristo amadurecerão como Cristo amadurece para a colheita, e para o qual precisa da luz, que é Cristo na sua manifestação final, para que nos amadureça como crentes em Cristo, como cristãos, e possamos ser transformados neste tempo final, ser colhidos para ser colocados na ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é tão importante tomar da fonte da água da vida, que é Cristo. Cristo é a fonte da água da vida eterna. E quem tomar desta água viverá eternamente, não terá sede jamais, viverá eternamente. Apocalipse capítulo 7 diz, versículo 16. Capítulo 7, versículo 15 em diante diz: Versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes da água de vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A fonte é Cristo. A água é o Espírito Santo. E aqueles que tiveram sede são aqueles que receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Estes são aqueles que tiveram sede e vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. E tomaram de Cristo da água do Espírito Santo, da água da rocha, do Espírito de Cristo, no tempo que lhes correspondeu viver, e a nós nos correspondeu neste tempo. Somos privilegiados em viver neste tempo e estar tomando da fonte, da rocha, da água, da vida eterna. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você. Aqueles que estão aqui presentes e os que estão nas outras nações também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Vamos dar alguns minutos enquanto passam à frente aqueles que ainda não receberam Cristo como Salvador. E estão aqui presentes, ou nas demais nações que estão conectados com esta atividade. Podem continuar passando à frente nos diferentes países, e também as crianças de 10 anos em diante podem receber a Cristo como seu Salvador. Podem passar à frente para que estejam incluídos na oração que faremos por aqueles que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador.
Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão recebendo a Cristo como Salvador nas diferentes nações. Com nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repita comigo esta oração. Aqueles que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda e em Teu nome, como único nome, debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelos meus pecados. Senhor, reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe os meus pecados, e com Teu sangue me limpe de todo pecado, e me batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Senhor, torne realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Torne a realidade em mim. Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. O batismo em água é tipológico, não tira os pecados, mas é o mandamento de Cristo, nosso Salvador, no qual nos identificamos com Cristo em Sua morte, sepultamento e ressurreição. Por isso é tão importante para o ser humano, para a pessoa que recebe Cristo, ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, morre ao mundo. E quando o ministro o submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultado. E quando é levantado das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida no reino de Cristo, nosso Salvador. Portanto, podem ser batizados também aqueles que receberam a Cristo como Salvador, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. Ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino glorioso de Cristo, nosso Salvador. Deixe em cada país o ministro correspondente para indicar às pessoas que receberam a Cristo nestes momentos como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui deixo o ministro José Benjamin Pérez para continuar e finalizar. E nos veremos na próxima sexta-feira e no próximo domingo, primeiro Deus.
Estarei com vocês aqui próximo viernes na próxima sexta-feira y el próximo e no próximo Dios domingo, mediante, primeiro Deus, para para ter o tema del viernes y da del domingo. sexta-feira e do domingo. As sextas-feiras é como introdução para o tema da escola bíblica del domingo. do domingo. Veo que ustedes Vejo guardan que vocês guardam la hojita también. a folhinha também. Yo la estoy Eu guardando estou guardando elas y voy a e montarlas vou montá-las que me quede así en forma para de que libro, fique assim em forma de um livro para mim, para tenerlos todos ter todos guardados guardados e quando precisar fazer um repasso, tê-los à mão. y luego tener E también em seguida ter também el resto o restante guardado para cuando necesite para buscar algo, quando for necessário buscar algo, tê-lo também a la mano. à mão. Que Deus os abençoe grandemente e os guarde, guarde a todos e os acompanhe todos os dias de vossa vida aqui na terra e por toda a eternidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com vocês, o ministro aqui, José Benjamin Pérez, e em cada país o ministro correspondente, para indicar como fazer para serem batizados em água as pessoas que receberam Cristo como único e suficiente Salvador.